Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de ir pro tribunal, que é o meu dia favorito da semana, porque é o dia que eu encontro os clientes, é o dia que a gente encontra os outros advogados e a gente resolve os casos, e aí tem as audiências que são muito dramáticas e são muito parecidas com os filmes que eu cresci assistindo, então eu ainda tô vivendo num sonho. Então, o meu emprego, ele é um dos grandes fatores que ainda me impressionam muito, sabe? Porque, gente, eu formei em Direito, fiz advocacia autônoma por 3 anos, que foi o tempo que eu fiquei no Brasil antes de casar. E eu vivi muita coisa legal na minha advocacia autônoma, sabe? Desde o criminal, a civil, ao consumidor. Tive uma experiência muito interessante de atender um cliente na prisão, enfim. Então, eu vivi muitas experiências, muitas aventuras na minha carreira advocatícia no Brasil que me fizeram ter muitas habilidades dentro da advocacia. Eu sou muito grata a Deus por isso, porque são habilidades que hoje eu uso no meu trabalho aqui e também como advogada, que eu ainda trabalho como advogada de maneira remota. Só que eu sempre tive no meu coração um desejo de fazer algo a mais, de ser uma pessoa mais ativa na causa contra a violência doméstica e contra os crimes sexuais, sabe? Que ele sempre tive esse desejo de querer ajudar mulheres vítimas de crimes sexuais de alguma forma. E eu lembro que no primeiro ano da pandemia, lá pelo segundo, terceiro mês, estava todo mundo ali trancado em casa, tipo, nada realmente estava acontecendo fora de casa. E eu tava, ali pensando na minha vida e, enfim, refletindo sobre muitas coisas. E eu perguntei de Deus qual causa que Ele queria me dar. Eu falei, Deus, eu quero uma causa. Nem que seja uma causa para eu orar em oração, para eu advogar em oração. Mas o que tá no teu coração que o Senhor queria compartilhar comigo? Eu quero fazer parte de alguma coisa. E eu orei por isso e Deus me deu um sonho muito importante. E foi um sonho muito drástico também. Foi muito traumático até, porque eu sonhei com uma cena de um crime sexual que aconteceu com uma outra pessoa. E eu lembro que eu acordei no meio da noite e eu falei assim pra Deus, Eu tava assim, desesperada, respirando forte. Foi um sonho muito pesado, gente. Realmente parecia um sonho muito real. E eu falei assim, Deus, que sonho pesado, não aguento isso. E Ele falou assim pra mim, é isso que eu vejo todo dia. Eu ouvi essa voz dentro de mim, no meio da noite. E eu fiquei, uau, Deus, eu não consigo fazer isso, é muito pesado. E aí, enfim, eu consegui voltar a dormir, os dias se passaram, eu comecei a orar sobre isso, comecei a pesquisar um pouco mais. E, enfim, muitas coisas aconteceram e aí eu mudei pra cá. E hoje, trabalhando com violência doméstica, ajudando mulheres, ouvindo histórias tão tristes, tão fortes, que me machucam muito ao ouvir, mas poder ouvir essas mulheres, poder dar uma palavra para elas, poder entregar uma palavra de que elas são sim valorosas, de que elas não são culpadas pelo abuso ou pela violência. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo um pouco do amor de Jesus. Tô finalmente botando a mão na massa e ajudando essas mulheres, sabe? E isso pra mim é algo uau. Tipo, um sonho que eu tive na pandemia, de uma oração que eu fiz e um desejo que surgiu no meu coração e finalmente agora eu tô conseguindo trabalhar com isso. Tentar encaixar na minha mente que eu trabalho com isso em um outro país, em um outro idioma. Isso pra mim é muito louco. Assim, eu não sei, obviamente que em algum momento isso vai ser normal na minha vida, eu vou conseguir normalizar, mas assim, não tá rolando hoje.